Boa noite, como vocês estão? Vou atualizar aqui vocês como eu tinha prometido, né? Bom, então domingo a gente fez a análise do mês e do semanal, né? Dos índices, das ações. Então vamos analisar aqui o diário agora, né? Começar aqui pelo setor financeiro. Bom, o setor financeiro, ele chegou bem próximo do nosso segundo alvo aqui dessa estrutura, né? Ele já tinha feito um pullback aqui na região rompida para continuar. Então, isso aqui está me trazendo uma preocupação, né? Apesar do 1, 2, 3 de venda, a gente pode começar a observar aqui talvez um movimento de falha, né? De perdendo força, como a gente pode ver. E se isso for confirmado, né? Se ele vier perder aqui esse fundo, se ele não respeitar as médias, inclusive, né? Ele tem de vir buscar esse fundo aqui. E tudo indica que ele quer sim vir buscar esse fundo, né? Porque tem região rompida, né? Ele está começando a mostrar um sinalzinho de fraqueza aqui, né? Ele está derivando, quando ele começa a derivar para cima, assim ele começa a mostrar fraqueza. Fica bem esperto com isso, viu? A gente percebe um, um valor de venda agressivando, né? O de compra. Vamos olhar os 60 minutos. Bom, os 60 minutos a gente já começa a perceber aqui a estruturazinha, né? A gente vê que ele rompeu o fundo. A gente pode fazer inclusive a projeção deste fundo rompido, né? Percebe que ele, a mesma coisa que ele estava fazendo no diário, ele fez aqui nos 60 minutos, tá vendo? Né? E perdeu. Então será que ele já está dizendo mais ou menos o que vai acontecer no diário, né? Então a gente pode ficar de olho aqui nesse fundinho e fazer a projeção dessa estrutura quebrada, né? Provavelmente ele já buscou o primeiro alvo aqui. Olha lá, buscou o primeiro alvo. Então ele está fazendo um pullbackzinho aqui para aí sim continuar e vir aqui buscar o segundo alvo, né? Lembrando que os índices gostam de regiões de segundo alvo e a segunda retração do FIBO de 50%. São essas regiões que os índices tendem a buscar e reverter o movimento. Vamos olhar agora o DI, galera. Bom, o DI, então ele falhou em romper esse fundo, né? Defenderam, como vocês podem ver. Voltaram para dentro desse fundinho rompido que eu tinha projetado para vocês, né? Querendo romper essa LTB, quer dizer, querendo não, rompeu a LTB com volume, né? A gente pode ficar de olho nesse topo aqui, certo? Que eu acho que esse é um mais interessante para a gente olhar, né? Tá aqui então. Então, bem possível que o DI vá buscar ali o 14,31, né? Ele pode sim fazer um pullbackzinho aqui na região rompida, né? Junto com a média de 9 para aí sim continuar. Vamos olhar os 60 minutos. Bom, os 60 minutos já está fazendo o halt na região rompida, né? Veio, rompeu a região e fez o halt, né? Eu vou projetar essa estrutura aqui para cima. Vamos observar isso aqui nos 60 minutos. Ó, aqui ficou bem bonito o movimento, tá? Então vamos lá, fazer a projeção dessa estrutura rompida. Então a gente já começa a perceber uma confluência, né, com a máxima lá que é interessante para o preço, né, e o alvo de toda essa estrutura aqui tem a confluência lá com a nossa máxima, no 14,31. Então ele veio, rompeu a máxima e aqui ele está fazendo um pullback, né, fez o pullback na região rompida, na máxima rompida, confirmou o rompimento fechando acima de tudo, né, respeitando a média de 21, fez 1, 2, 3 de compra. Aqui a gente tem duas opções, né? Se ele bater aqui, ele ativa o movimento para continuar e buscar o topo, né? E também aqui,
que se ele bater aqui, ele ativa essa estruturazinha, né? E se ele fizer rompimento, a gente também pode projetar ela aqui, esse pivôzinho, né? Esse route. Então a gente já começa a perceber uma confluência bem interessante com essa estrutura e essa aqui, né? A gente tem primeiro e segundo alvo aqui, junto com esse topo, quase um buraco negro aqui para puxar o preço para cá, né? Então vamos ficar de olho, galera. Eu acho que tem grande chance dele continuar esse movimento, né? Ele continuar o movimento dele para cima. Vamos ver quando ele chegar aqui no 14,25, se ele rompe de fato ou se segura para aí sim fazer um topinho duplo, né? E vir perder o fundo e a gente projeta para baixo. Mas por enquanto tá para cima e aqui estão os alvos, né? Primeiro alvo aqui em 14,28 dessa estrutura menor. Mais chances de chegar aqui, né? Vamos para o nosso Ibovespa. Bom, o Ibovespa configura uma 9.2 aqui, né? Testando essa região, a gente percebe que o volume não agressivou, né? Esse movimento. Então, se ele ativar aqui a 9.2, né? Ele indica a continuação, indica que vai buscar lá os alvos dessa estrutura. Né? A gente tem que observar se isso aqui vai ser respeitado, né? Apesar dele ter voltado para dentro do topo histórico, isso é bem perigoso, né? A gente percebe que a compra não está forte, o rompimento, né? Então será que ele marcou o topo aqui, vai começar a voltar para baixo, né? Vai agressivar para baixo? Vamos ver amanhã o que ele vai dizer para a gente, se ele vai respeitar a média ou não. Se ele não respeitar as médias, grande chance de vir buscar as mínimas. Bom, 60 minutos já está mostrando uma virada de tendência. Aqui ele perdeu força, né? Mostrou que estava perdendo força, rompeu o fundo. A gente pode projetar esse fundo para baixo, essa estrutura para baixo. Pegou o primeiro, segundo alvo, rompeu o segundo alvo, fazendo o pullbackzinho para buscar ali o terceiro e último alvo, né? Vamos ficar aí de olho então amanhã no Ibovespa, galera. Bem interessante de ver se ele vai buscar ali o último alvo e começar a fazer um movimento de reversão, né? Porque aqui, se vocês podem ver, até agora não teve um pullback digno, né? Ele só caiu em linha reta, né? Não veio testar as médias ainda, né? Não veio fazer o halt na média, né? Para continuar que nem aqui, enfim. Então vamos observar amanhã o dia para ver o que ele diz pra gente, se ele respeita essa regiãozinha aqui, né, e volta para cima, ou se ele realmente vai vir buscar aqui o fundo. Vamos olhar agora os bancos, galera. Bom, o Itaú fazendo a mesma coisa que o nosso Ibovespa praticamente, né? Ele rompe, mas rompe sem volume, aí depois deixa uma indecisão e hoje entra uma pressão vendedora. A questão é, isso aqui é só um pullback? Aqui ele configura uma 9.2, né? Se ele bater na máxima aqui no 37,78, ele ativa o movimento de 9.2, indicando a continuação de movimento, para aí sim buscar lá a máxima, né, e buscar os outros alvos maiores. Bom, nos 60 minutos já fica um pouco preocupante, né, ele praticamente tocou o nosso segundo alvo aqui e fez esse movimento de fraqueza, né, indicando a nossa fraqueza. Vocês perceberam quantos movimentos a gente viu hoje igual a esse, né? E todos se realizaram, né? O que eles estavam dizendo para gente, mostrou fraqueza. Então aqui veio o nosso primeiro halt na média, nosso primeiro pullback na média. E se ele ativar esta mínima para baixo, a gente projeta. E o Itaú tem chance de vir buscar aqui esses alvos, o 36,98, 36,87, 36,70. Então vamos ficar esperto amanhã com a abertura do mercado, né? Eu vou apagar isso aqui para ficar um pouco limpo para a gente. Mas então a gente já começa a ver uma reversão do Itaú aqui, ele querendo fazer um pivôzinho de baixa para continuar e buscar alvos, né? Vamos ver então esse fundo aqui. Se amanhã ele bater nesse fundo, ele tende sim a continuar esse movimento e buscar alvos. Ou será que amanhã ele já vai abrir aqui fazendo um movimento de reversão, querendo indicar um fundo duplo? Também tem essa opção, né?
Vamos ver o que vai ocorrer. Né? Se ele romper a máxima, eu faço a projeção para vocês dos alvos para cima. Mas agora tudo indica que ele vai continuar o movimento de baixa, né? Como a gente pode ver pelos índices, e, enfim. Né? Só se tudo falhar. Né? E, enfim, então tem chance de buscar esses alvos aqui se esta mínima de 37,14 for ativada. Banco do Brasil. Bom, Banco do Brasil. Ficou perigoso, tá, galera? Lembra que eu tinha mostrado para vocês que era possível que ele queria fazer o pullback nessa região rompida aqui, né, no 28,83, para aí sim continuar o movimento de baixa. Eu estou começando a achar que ele não vai conseguir ter nem força de chegar ali, viu, galera? Pelo que ele está fazendo aqui. Porque, ó, ele quebrou a estrutura, defenderam, fizeram um pivô de continuação, ativaram o pivô e hoje falharam, né? Mostrando 1, 2, 3 de venda. Aqui nessa mínima a gente encontra o stop loss desse pivô, de quem entrou aqui, o stop está aqui. Né? Então a gente já sabe que aqui, se ele bater aqui, ele vai agressivar para baixo. Né? Vamos olhar os 60 minutos. E olha os 60 minutos, indicando sim que ele quer continuar para a região de mínimas, né? Buscar aqui as mínimas, buscar o stop da galera que está aqui embaixo desse pivôzinho, o 21,57. Ele fez várias estruturas indicando continuação aqui e falhou em todas. Fez um topo duplo, rompeu o topo duplo aqui, fez o pullback para continuar. Então vamos lá, já que a gente leu isso, projetar topo duplo para baixo. Então a gente tem primeiro alvo 21,94, segundo alvo 21,80 e o terceiro alvo aqui na mínima, né? Que a gente viu no 21,58, 57 aqui. E se ele ativar essa mínima, a gente pode fazer a projeção também desse haltzinho na média, né? Então tá aí. Então a gente tem grandes chances do Banco do Brasil vir buscar o primeiro alvo dessa estrutura maior, né? E romper ela, né? Como a gente tem a projeção dessa bandeirinha aqui, desse halt na média. Então se ele vier aqui, ó, galera, pegar o primeiro alvo e vir pegar o segundo e fechar aqui, ele está indicando, já que ele rompeu um alvo, ele vai para o próximo, né? Então ele tem grandes chances de ele vir buscar o 28,80 aqui, se ele fechar abaixo do 21,94, tá? Vamos ficar de olho nisso aí, então. E o que ele está indicando é que ele vai continuar o movimento de baixa. Vamos agora para Petrobras. Bom, galera, Petrobras. Vou apagar isso aqui, né? Para ficar mais limpo para a gente. Vamos olhar esta regiãozinha aqui, que eu acho que faz um pouco mais de sentido, né? Que foi o alvo que a gente projetou ali, que ele pegou. Ele fez o pullback, fez essa ilhazinha aqui de deriva, fez o halt na média e respeitou. Vou apagar isso aqui, né? Que a gente já tem esse 32,41 aqui, que é essa máxima. Então aqui está aparecendo mais um pivôzinho de continuação, né, galera? Como vocês podem ver, topos e fundos descendentes, né? Então aqui, se ele ativar essa região aqui, vou fazer a limpeza disso aqui, né? Se ele ativar então, se ele bater ali no 32,38, né, a gente tem chance dele continuar o movimento de alta ali, buscar o 33,22, tá? E a gente pode fazer a projeção dessa pequena estrutura aqui. Então, estão aí os alvos dela. Primeiro alvo em 32,69, segundo alvo em 32,88 e o último alvo ali no topo, né? Então, se amanhã ele abrir e ativar aqui o 32,38, temos grandes chances de continuar esse movimento ali para buscar alvos e até a máxima aqui do 32,22. Vamos para a Vale. Vale a mesma coisa, galera. Rompeu e fazendo um pivôzinho, né?
fazendo um halt na média aqui, a gente começa a observar um volume acompanhando o halt na média, né? Então, se ele ativar aqui, o 5591, né, a gente percebe na real que ele está fazendo pullback na estrutura rompida, né, está fazendo um respiro para aí sim continuar e buscar o 5673, né? Então a gente tem ali o 5673. Se ele aqui tem dois movimentos, né? Pelo entrada pela 92, pela 93 no 5522 e no pivôzinho aqui, né? Se vocês quiserem esperar mais um pouco, né? No 5591. E se ele ativar esse pivô, a gente pode projetar ele para cima também. Então tá aqui os alvos desse pivôzinho. Primeiro alvo em 5692 com confluência ali no alvo dessa estrutura aqui. Então amanhã, no 5522, se ele ativar, a gente tem grande chance ali de buscar esses alvos aqui para cima. Tem grande chance da Vale continuar o seu movimento para cima, né? 60 minutos a gente já vê o pullback mais agressivo, né? Mas o diário está mais bonito. Vamos observar o diário que está mais fácil a leitura dele. Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje, galera. Obrigado por assistir mais um vídeo, né? Espero que esteja conseguindo trazer uma clareza para vocês sobre o mercado, né? A gente fez a análise do mês e do semanal ontem, e hoje a gente fez a análise do diário e dos 60 minutos para a gente ter uma noção da possível direção do mercado, né? Bom, obrigado por assistir mais um vídeo. Curte, compartilha e deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. No decorrer da semana eu trago a atualização para ver se o que foi passado aqui se concretizou, né? E venho atualizar também outros movimentos. Um beijo, um abraço e até a próxima. E um obrigado.